Começa agora mais um programa Castor e seus escapes. Apresentação André Arruda. Eu sou o André Arruda e esse é mais uma edição de Castor e seus escapes. Então, hoje esse episódio ele é um pouquinho diferente, para variar, né? Esse episódio em forma de crônica falada vai falar sobre a Copa do Mundo. Vamos aproveitar que nós estamos no clima de Copa, que hoje vai ser a final da Copa do Mundo entre França e Argentina. E a gente vai aproveitar e começar, eu vou rememorar as coisas da minha vivência de Copa do Mundo. Desde quando eu nasci. Eu nasci em 1981. Então as lembranças vão ser do ano que eu nasci em diante. Então, sem mais delongas, está começando agora mais um episódio intitulado Histórias do Planeta Bola. A Copa de 1982 foi a Copa que, na verdade, foi a primeira Copa em que eu estava vivo, né? Depois de eu ter nascido, né? Só que assim, com 1 ano de idade, você não se lembra de praticamente nada do que aconteceu ali. Mas a diferença é que o que se aconteceu, o que se passou naquela Copa ficou reverberando por anos e anos e anos, né? Primeiro, né, por conta do time brasileiro, um time extremamente talentoso, um time com Zico, com Cerezo, com Éder Aleixo, com Falcão, né? Eram muitos jogadores, muitos talentos, né? Num único time. Era impressionante, né? O quão jogava fácil aquele time, o quão encantava as pessoas, né? Naquele 1982, naquela Copa da Espanha, né? E assim, né? Eu sempre via as coisas pela televisão. Anos depois, né? Quando você é criança, né? Você vê muita televisão. E virava e mexia, era retransmitido os jogos, né? Era reprisado essas partidas do Brasil, né? E era uma coisa assim impressionante, né? O quanto que as pessoas lembravam, as jogadas que eram sensacionais, como por exemplo um gol de falta um gol que foi numa jogada de falta, né? Que foi uma bomba do Zico que deu rebote. Quer dizer, foi uma bomba não sei se foi do jogador, foi do Zico, ou se foi de outro jogador, ou se foi o Zico que fez o gol no rebote, eu não lembro. Mas eram jogadas que as pessoas rememoravam sempre, né? E toda vez que se fala de futebol, na década de 80, sempre é mencionado o time brasileiro de 1982. Embora não ter vencido aquela Copa, até porque foi derrotado pela Itália de Paolo Rossi, que foi o craque daquela Copa e que foi o artilheiro também daquele campeonato. E a Itália foi campeã, né, do mundo, né? Foi um dos momentos que foram mais chocantes, né? Porque acreditava-se que o Brasil venceria. Até com um empate o Brasil avançaria, mas não foi. Foi derrotado, né? Por 3-2. Aquele jogo que eles chamavam de
Eles falaram de tragédia do Sarriá, uma coisa assim, mas não é exatamente... Foi uma derrota muito dolorosa para a torcida brasileira, mas não foi uma tragédia. Tragédia era o que acontecia a quilômetros dali, nas ilhas, na Guerra das Malvinas, né? E que dividia as atenções com a Copa. Mas o que eu gostava mesmo daquela Copa do Mundo era duas coisas, né? Uma era a narração do Luciano do Vale. É uma das narrações que eu considero mais apaixonadas, né, da Copa do Mundo. E a outra era a vinheta quando o Brasil fazia gol, a vinheta eu achava maravilhosa e eu perseguia aquela vinheta até conseguir encontrar. Não era exatamente a original, mas era o arranjo muito, mas muito parecido, muito próximo da música original. E era algo que eu gostava muito. Eu entendo que por não ter praticamente idade para ter a sensação de uma Copa do Mundo, ter apenas 1 ano de idade, nem 1 ano, acho que eu tinha 9 meses, se a Copa é no meio do ano. Eu nasci em outubro, então com 8, 9 meses de idade, eu ia saber quase nada. Eu tinha 5 anos de idade, quase 5, 4 para 5 anos de idade, né? Era a Copa de 1986, né, no México. Se eu não me engano, acho que minha mãe tinha comprado, meu pai e minha mãe tinham comprado, tinha acabado de comprar uma TV colorida, uma TV em cores, da marca Mitsubishi. Ela não deixava ninguém mexer no controle remoto, que ficava guardado numa entrada que ficava dentro da televisão. E a gente assistia o jogo, né? E o Brasil parava. Às vezes minha mãe e meu pai chegavam cedo por causa do jogo ou porque depois do jogo, mas assim, era algo que a gente pegava, assim, não eram muitas lembranças que eu tinha da Copa, mas tinha um negócio que eu achava legal, né? Se eu não me engano, na época, a minha mãe ou meu pai me deu uma bola dente de leite, uma bolinha de futebol. Acho que foi a primeira vez que eu tive contato com a bola. Foi naquela ocasião, aquela bola de futebol, né? Aquela bola levinha, aquela que se você dá um chute, ela voa. E foi uma Copa que literalmente bateu na trave. O Brasil tinha quase repetido o mesmo técnico, alguns craques que eram de 82, o Zico, por exemplo. E naquela Copa, o Brasil jogou com a França e por 2 vezes teve a chance, inclusive com o Zico, né, de se classificar. Uma num pênalti para o Brasil durante o período de jogo, que bateu na trave. E a outra, durante a cobrança de pênaltis, o Brasil foi eliminado nos pênaltis.
também bateu na trave. Nessas vivências de vida foram 2 vezes que o Brasil foi eliminado nos pênaltis, 86 e agora em 2022, né? Mas o que as pessoas lembravam muito era do Maradona. O Maradona foi um dos jogadores mais fenomenais. Outro dia eu estava mandaram um vídeo do jogo da Argentina contra a Bélgica, que Maradona deu um espetáculo. Eu não sei se ele fez 2 gols ou se ele fez o gol e deu assistência para outro. Mas os passes que ele dava, os dribles que ele dava, eram de puro futebol arte. E aconteceu, né, de que naquela época parecia que os deuses do futebol queriam realmente escrever uma página da história. 4 anos depois da Guerra das Malvinas, Argentina e Inglaterra estavam frente a frente, só que num campo de futebol. E a vingança argentina, vencendo a Inglaterra em seu próprio esporte bretão, a Inglaterra que é o berço do futebol, né? Teve 2 capítulos. Um que foi o que a gente chama de a mão de Deus, né? Que houve um desvio do Maradona, claramente com a mão, que o juiz não viu e validou o gol. O outro foi uma obra-prima. De seu próprio campo, Maradona avançou, passou pelos marcadores, invadiu a área e chutou para o gol, marcando um gol antológico, épico, que levou a Argentina para a fase seguinte. E a Argentina ganhou da Alemanha. Foi campeã do mundo, num recital de Diego Armando Maradona. Enquanto isso, eu com a minha bola dente de leite, chutava ela contra a parede no quintal da casa que os meus pais moravam de aluguel junto com meu irmão e minha irmã. Mas que poucos meses depois a gente estaria de mudança. A gente tinha saído do Ipiranga e se mudado para Diadema. Em 1990 eu já estava na escola, aliás, foi o meu 2º ano. Eu estava na 2ª série. Eu lembro que me deram um álbum de figurinhas. Foi a primeira vez que eu tive um álbum de figurinhas. E foi aquele álbum oficial, só que a gente sabe que é uma carestia enorme ter um álbum de figurinhas. Hoje, mais ainda, né? R$4 um pacotinho de figurinhas. Panini, vamos ter mais sensibilidade à realidade econômica desse país, né? A inflação tá galopante, mas também o nosso dinheiro vale alguma coisa, né? Pelo amor, né? Mas eu lembro que pela primeira vez eu assisti mesmo a Copa pela televisão. Porque há 4 anos antes, em 1986, eu nem sabia que tinha Copa. Eu era muito pequeno. E quando você se muda para uma cidade, as coisas são bem diferentes. Você passa a ter uma interação com crianças e tudo mais, a coisa muda de figura, né? A coisa fica muito diferente mesmo. Você passa a interagir com crianças, as crianças que gostam de futebol, gostam de jogar bola na rua. E eu era bem isolado das coisas. Então,
Mas eu lembro também que a minha paixão por futebol já tinha acontecido antes. 1988 foi a final do Campeonato Paulista. Eu via os jogos de futebol, achava maravilhoso e foi quando eu decidi o time que eu ia torcer. Eu passei a ser corintiano com a final do Campeonato Paulista de 1988. O gol do Viola, o título do Corinthians, me capturou. Sou corintiano desde então. E o futebol era uma coisa que era muito presente, principalmente quando você trata de periferia. Você vê a molecada brincando na rua. Você vê os jogos de futebol na televisão. Você ouve as partidas de futebol no rádio. Você passava nas bancas de jornal, as capas dos jornais que eram exibidos na banca, né? Para ver as manchetes. Eram os jornais do dia, mas em região de periferia, o que mais chamava a atenção era, além do Notícias Populares, Diário Popular, era a Gazeta Esportiva. E quando tinha novidade de futebol, a gente via na capa do jornal. Era o que mais atraía. 1990. Na verdade, a empolgação com a seleção brasileira começou no ano anterior, 1989. Uma campanha irrepreensível nas eliminatórias e um título da Copa América empolgaram a torcida. Fazia muito tempo que o Brasil não ganhava a Copa América, que era o principal campeonato de seleções da América do Sul. E o Brasil veio com tudo. Alguns grandes craques que vieram da Copa de 86, um técnico novo, Sebastião Lazzaroni, e uma promessa de que seria uma grande campanha. Só que não foi bem assim. O Brasil ganhou, avançou a segunda fase e enfrentou logo de cara a Argentina. Argentina de Batistuta, Canidia, Maradona. Eu estava assistindo o jogo pela televisão, aquela tensão danada. Mesmo tendo só 7 anos de idade, quase 8, eu senti algo um pouco esquisito naquele dia. O Brasil parecia estranho. Teve um gol da Argentina, só que anulou, estava impedido. Mas depois teve um outro gol da Argentina que valeu. E não aconteceu nada. O Brasil tentou, mas não conseguiu. Perdemos de 1-0. Aquela derrota de 1-0 me deu uma raiva tão grande da Argentina, porque foi muito esquisito. Acabou o jogo, o Brasil perdeu. Eu fui pro degrau que ficava da porta da minha casa, na sala, sentei no degrau e comecei a chorar. Chorar. A criança de 7 anos de idade chorando porque o Brasil perdeu a Copa. Foi chato. Mas acabou. Até mesmo dias depois disseram que o jogo seria anulado. Que aconteceu alguma coisa estranha. Depois descobriu-se que sim, teve algo muito estranho. A história da água batizada.
fizeram alguns jogadores importantes do Brasil passarem mal e não conseguirem jogar o que poderiam jogar. A Copa se seguiu. Seguiu com algumas coisas... Uma zebra, né? Camarões, a equipe de Camarões, de Roger Milá, fazendo um gol em Copa, avançando para as oitavas de final. E depois não poderíamos falar da Colômbia com o goleiro Higuita, o cabelo bastante volumoso do Valderrama. E foi a final. Alemanha e Argentina, uma revanche da Copa de 86. A Alemanha empolgada com a sua reunificação e ganhou a Copa com um gol de 1-0. Questionaram se a Copa de 90 foi uma Copa muito ruim. Poucos gols, resultados fracos, pouca emoção. Tiveram que mudar as regras do jogo. A Copa de 90 foi a última Copa em que a fase de grupos a vitória valia 2 pontos. E foi a última também em que havia a antiga regra do impedimento. Tudo mudaria 4 anos depois, inclusive o destino do Brasil na Copa. (1994), o ano do Tetra. Mas no futebol, o ano do Tetra começou em 1993. O Brasil até então nunca havia perdido uma única partida nas eliminatórias da Copa do Mundo. Aconteceu que foi a La Paz enfrentar a Bolívia na altitude e perdeu a partida por 2-0. Uma partida que teve polêmica, inclusive o jogador do Brasil que foi pego no antidoping porque simplesmente cometeu o enorme vacilo de tomar um chá de folha de coca. Só que as eliminatórias sul-americanas naquela época eram 2 grupos, né? São 10 seleções, eram 2 grupos de 5 equipes, né? Aí aconteceu de que o Brasil, né, naquela ocasião, tinha jogado as suas 4 partidas fora de casa. E o segundo turno jogou todas as partidas em casa. Um resultado fraco. Empatou com o Equador, perdeu para a Bolívia, ganhou da Venezuela e empatou com o Uruguai. Era uma campanha até mesmo muito fraca. Nas condições, passado o primeiro turno, né, o Brasil estava fora do grupo, né, de equipes classificadas. Precisava as coisas mudarem. Talvez seja essa mudança que aconteceu nas eliminatórias de 1993 que deram o impulso necessário para, tecnicamente, dentro do nível técnico, chegar ao Tetra. As pessoas certas, os jogadores certos, o entrosamento.
Do primeiro turno para o segundo, pulou da água para o vinho. O primeiro foi uma vitória sobre o Equador, em São Paulo. O segundo foi a grande virada, a grande forra, porque o Brasil pagou com juros e correção monetária a derrota que havia sofrido em La Paz. No estádio do Arruda, em Recife, o Brasil goleou a Bolívia pelo acachapante placar de 6-0. Depois, uma goleada contra a Venezuela. E o último jogo, o jogo entre Brasil e Uruguai, no Maracanã. Brasil e Uruguai já fizeram história no futebol naquele mesmo estádio. Foi em 1950, o Maracanazo. O Brasil jogava por um empate para ser campeão do mundo naquele ano. Até começou ganhando, mas tomou a virada do Uruguai e perdeu a Copa. Mas, a pedido da torcida, Parreira e Zagallo convocaram Romário. Romário era um jogador mais badalado e que tinha maior destaque na Europa. Jogava no Barcelona, jogou no Ajax, depois foi pro Barcelona e estava em uma excelente fase no futebol europeu. Relutou-se, mas foi convocado. E Romário resolveu a parada. Com 2 gols de Romário, o Brasil venceu o Uruguai e se classificou para a Copa do Mundo de 94. O Brasil estava se preparando para a Copa. Só que aconteceu algo muito... Foi a maior dor que um país sentiria. A perda trágica de um grande ídolo. No dia 1º de maio de 1994, no GP de San Marino, em Imola, na Itália, Ayrton Senna, em seu carro Williams, bateu forte na curva Tamborello. E o acidente foi fatal. Aquilo foi a coisa mais dolorosa e doída que eu senti na vida. Era como se eu tivesse perdido um parente próximo, uma pessoa muito querida. Fiquei muito mal. E foi uma tristeza profunda, mas a Copa aconteceria no mês seguinte. E não só a Copa aconteceria no mês seguinte, como aconteceu uma série de transformações. Uma delas, a troca da moeda. Em 1º de julho de 94, estava implantado o Plano Real. E naquela época eu tinha um álbum de figurinhas, mas não era o álbum de figurinhas oficial da Panini. Era um álbum extraoficial, aquele álbum que você usava cola para colar as figurinhas. E eram pacotes de figurinhas que tinham também as figurinhas premiadas. Se você pegasse o pacotinho e encontrasse uma figurinha premiada, você podia ir na vendinha e trocar por um brinde. Você acredita que eu ganhei uma caneca com uma dessas figurinhas premiadas? Também puderam. Meus pais trabalhavam e quando veio o Plano Real, eles me deram uma nota de R$1. Eu comprei
com R$ 1,50 pacotes de figurinha. Cada figurinha valia apenas 2 centavos. Era impressionante. Enquanto eu enchia o álbum, eu escrevia os resultados dos jogos num caderninho e acompanhava o andamento da Copa. No grupo B, 20 de junho, o Brasil ganhou de 2-0 da Rússia. Era uma partida difícil. Mas o Romário fez aos 26. E o Raí, de pênalti, no segundo tempo, fechou o placar. Depois, 4 dias depois, no dia 24, o Brasil ganhou de 3-0 de Camarões. Até porque a gente achava que Camarões seria um pouco mais difícil, até porque Camarões foi até bem na Copa de 90. Mas Romário, Márcio Santos e Bebeto fecharam o placar. No fim, o Brasil foi jogar contra a Suécia num estádio coberto, Pontiac Silverdome. O Brasil começou perdendo para a Suécia. Mas logo no começo do segundo tempo, Romário empatou o jogo. E o Brasil terminou a campanha líder. O Brasil enfrentaria um dos melhores terceiros lugares, os Estados Unidos. E foi justo no dia 4 de julho. Partida tensa. Na metade do primeiro tempo, o lateral, o Leonardo, acertou uma cotovelada no jogador dos Estados Unidos, se eu não me engano, o Lalas, foi expulso, jogando com 1 a menos. O Brasil conseguiu vencer. No dia da independência dos Estados Unidos, o time dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, pelo placar de 1-0, gol de Bebeto, passe de Romário. Avançamos às quartas, jogo duro, Brasil e Holanda. Tudo parecia, o jogo foi truncado no primeiro tempo, mas depois o jogo parecia que ia ser fácil. O Brasil fez 2-0 com gols de Bebeto e de Romário. Mas a Holanda conseguiu chegar a um empate. E Branco, que substituiu o Leonardo na Copa, cavou uma falta, que disseram que foi uma falta um pouco esquisita. Mas ele chutou o chute da vida dele e o chute da nossa vida na Copa. Gol. Um gol que até o narrador desafinou. Até Galvão Bueno desafinou. Porque era um momento tenso. Que a Holanda estava melhor no jogo. Tinha empatado o jogo. Estava num psicológico melhor. E aquela falta foi determinante para o Brasil ir para o título. Para o Brasil ir para o Tetra. Depois voltamos a enfrentar na semifinal a Suécia. Dessa foi um jogo também truncado, mas uma cabeçada de Romário foi suficiente. No segundo tempo, uma cabeçada para o gol foi suficiente. Brasil na final. Foi o jogo mais nervoso que eu vivi na minha vida de infância.
Eu sei que outros eu fiquei nervoso, mas de chegar aos nervos à flor da pele, de minha mãe me dar água com açúcar. Era a primeira vez. Eu, no centro do sofá, do meio do sofá, meus pais um do lado, outro do outro, eu de frente da televisão, aquela torcida, aquela coisa forte, tensa. O jogo não saía do zero. Aquele lance que o jogador do Brasil chutou de longe, Márcio Santos, chutou de longe. Pagliuca, goleiro da Itália, espalmou, deixou escapar, quase a bola entrou, bateu na trave e voltou para ele. Foi para os pênaltis. Fomos para os pênaltis. A primeira cobrança, o Brasil defendeu, mas Taffarel defendeu, mas Márcio Santos também perdeu a sua cobrança, defendeu o Pagliuca. Romário e Albertini fizeram, Branco e Evani fizeram. Chegou a vez do Massaro contra o Taffarel. Minto. O chute do Baresi foi para fora e muito. Massaro contra Taffarel defende a cobrança. As esperanças estavam fortes. Dunga fez a cobrança e a bola do jogo ficou para Roberto Baggio, o melhor jogador da época, um dos melhores craques do futebol em 94. Ele bateu e a bola foi para fora, por cima do gol. Lágrimas escorreram dos meus olhos. Algo que muita gente da antiga havia dito para mim: olha, o Brasil, quando foi campeão, foi uma festa. Foi uma emoção danada, porque eu lembrei de Senna, que morrera na Itália, e a gente não sabe se os deuses do futebol, do esporte, quiseram que fosse assim, que o Brasil vencesse a Itália. Mas seria muito mesquinho da nossa parte dizer que foi uma vingança. Não foi. São coisas diferentes. O que aconteceu em Imola foi um acidente muito triste. O que aconteceu em Pasadena, 2 meses e meio depois, foi algo muito tocante, muito alegre, muito feliz. E talvez eu tenha chorado muito, não apenas pelo fato de que o Brasil tenha vencido, mas quando Galvão Bueno
gritou: é tetra, é tetra, é tetra. O programador do áudio soltou o tema da vitória, a música que era tocada toda vez que Senna se saía vencedor de uma corrida. Aquilo me tocou demais. O Brasil sorria e pela primeira vez eu chorava de alegria. Em 1998, eu já estava no ensino médio. Eu tinha começado o ensino médio. E eu era uma pessoa que gostava muito de futebol. Tanto é que teve uma vez que eu tive um acidente, eu estava jogando bola num campo de futebol. Só que o muro que separa a trave do campo ficava muito próximo à trave. Eu estava jogando bola, jogando no gol. Fiz uma defesa, me desequilibrei e caí para trás. Eu senti um choque na cabeça. E aí viram que eu estava machucado. Eu tive, acho que uns 3 ou 5 pontos na cabeça. E o pior, né? Eu demorei muito para tirar esses pontos. Quase que esses pontos entraram para dentro. E ficou a cicatriz. Mas nada que a vida vá para frente. É diferente você ver uma Copa criança e ver uma Copa adolescente, quase adulto. Eu tinha o quê? 15 anos de idade. 15 para 16. E aí foi a primeira vez que eu fui ver a Copa em algum lugar que não fosse em casa. De fato foi. Foi o terceiro jogo da primeira fase, que foi horrível. O Brasil jogou contra a Noruega ou Dinamarca. Foi contra a Noruega. Eu e os amigos meus, a gente foi pra Avenida Paulista. Não era nada organizado. O pessoal, haviam telões na avenida e um dos telões resolveu colocar o jogo. E as pessoas pararam para assistir. O Brasil fez o gol e foi aquela vibração. Mas tomou a virada. Aliás, tem uma coisa curiosa. O Brasil, quando perdeu um jogo na primeira fase, não ganhava a Copa. Por isso que quando o Brasil perdeu para Camarões nessa Copa, eu falei assim, mas segue o baile. A campanha do Brasil foi heróica. Ganhou de 2-1 da Escócia, ganhou de 3-0 do Marrocos. E aí, nas oitavas, passou pelo Chile, ganhou da Dinamarca por 3-2. E a semifinal contra a Holanda foi o jogo mais pegado. O jogo acabou 1-1. Foi para os pênaltis. E Tafarel brilhou. Fez 2 defesas. E fomos para a final. Só que eu sou uma pessoa muito supersticiosa. Eu era uma pessoa muito supersticiosa. Eu tinha... Todas as vezes que tinha jogo do Brasil, eu ia com a minha corneta. É uma vuvuzela, mas eu sempre ia com ela. Tanto que nesse jogo que eu fui
fui para a Avenida Paulista com os amigos meus ver a partida contra a Noruega. Eu não estava com ela. Era como se fosse o meu amuleto da sorte. Era uma espécie de cacuete. Eu me agarrava a ele para poder conter um pouco a tensão. Só que aconteceu que na final eu estava na igreja e todo mundo da igreja resolveu ir assistir o jogo na casa de um amigo nosso. A gente foi... Só que eu tive um certo desentendimento com um dos caras que estavam lá, amigo meu, e ele tomou essa corneta de mim. E eu falei assim, não faz isso comigo não, porque isso aí é meu amuleto de sorte, não sei o que. E aí foi o Brasil e França que o Brasil perdeu de 3-0. Mas estava todo mundo tenso, né? Porque já tinha uma notícia correndo de que o principal craque do time, Ronaldo, tinha sofrido uma convulsão. Tinha passado mal. Talvez passado mal de nervoso, de tenso. Alguma coisa aconteceu com ele. Só sei que o Brasil, a seleção brasileira, estava estranha, estava apática, sem reação. Foi 3-0, sem tirar nem pôr. Perdemos a Copa. Foi duro, foi. Mas era uma Copa do Mundo. Só que aí a gente percebe como aquela Copa que o Ronaldo jogou bem, o Dunga jogou bem, a equipe jogou bem, era uma Copa bem diferente. Um pouco estranha, é verdade, mas foi diferente. Foi uma Copa em que eu pude compartilhar a torcida. Copa com família é diferente. São poucas as pessoas, mas são pessoas que você conhece. Copa com amigos é diferente. Você não conhece eles plenamente, então você não sabe o que eles pensam, o que eles acham, o que eles reagem. E foi bom. Foi algo que nos deixou mais unidos, os amigos. E foi a Copa que eu me vi e me percebi como uma pessoa extremamente supersticiosa, sobretudo para futebol. ...2002... Nossa, que diferença, né? 2002 era muito louco. 2002 foi o ano em que acho que teve um engajamento muito grande. Já estávamos na internet, já estávamos em um outro rumo, já era um adulto jovem, já estava trabalhando. E, diferentemente de outras Copas do Mundo, pelos jogos serem na Coreia e no Japão, alguns jogos eram ou muito cedo de manhã ou à noite. E aí eu me lembro que os colegas meus de trabalho, a gente ouvia muito rádio, né? Para matar o tempo. Então a gente ouvia os jogos de futebol, não os jogos da seleção, mas os jogos normais. E foi também a primeira vez que a Copa do Mundo não tinha um país único como sede. Eram 2 países sede. Era a Coreia e o Japão. A abertura foi na Coreia e o encerramento da Copa foi no Japão, no estádio de Yokohama. Quem é corintiano sabe que
nesse mês de dezembro, completou-se 10 anos do título mundial do Corinthians, do Mundial de Clubes. Mas vamos voltar mais 10 anos. 2002. Eu trabalhava numa empresa terceirizada de banco e a gente trabalhava à noite. Então, calhava de os jogos serem de noite. Então era a melhor coisa do mundo ser as coisas de noite. A gente pegava, terminava o horário, né? Que era o horário mais movimentado, o pessoal da madrugada entrava e depois de um tempo o pessoal pegava uma TV que tinha guardado, escondido no banheiro e instalava a TV em cima de uma geladeira e a gente assistia os jogos. A gente assistiu, teve jogo que teve de manhã, teve jogo que teve final de semana, mas o jogo que foi mais marcante pra gente foi o jogo Brasil e Inglaterra. Foi 2-1. Na verdade, teve um outro jogo que foi das oitavas, né? Brasil e Costa Rica, que até teve um golaço do Edmilson, né? Por incrível que possa parecer, foi 5-2 pro Brasil. Que jogo! Mas o Brasil foi muito bem. O Brasil teve uma campanha invicta. Ganhou da Turquia, goleou a China, goleou a Costa Rica. Venceu a Bélgica por 2-0. Chegamos às quartas contra a Inglaterra. O Brasil começou perdendo para a Inglaterra. Tava 1-0. Jogo difícil, jogo duro. Mas o Brasil empatou com o Rivaldo. E, no segundo tempo, aquele gol que é considerado gol espírita. Não sabia se Ronaldinho cruzou ou chutou direto. A verdade é que a bola encobriu o goleiro inglês e foi pro fundo do gol. Por incrível que possa parecer, nesse mesmo jogo, o Ronaldinho foi expulso 7 minutos depois de ter feito o gol. E aí, foi a semifinal. Assim como foi em 94, o Brasil enfrentou uma equipe que havia enfrentado na primeira fase. A Turquia ganhou com 1-0 de Ronaldo, no biquinho. Até que no final do jogo aconteceu uma cena icônica, né? Denilson, grande driblador, jogador do Betis na época. Com a bola dominada na dianteira, perseguido por 4 jogadores da Turquia. Esse jogo foi de manhã. E aí a gente comemorando a final. Era um domingo de manhã e todo mundo na rua. Eu estava começando a fazer as minhas mixagens. Que inclusive até quase queimei a saída do meu computador. Eu não tinha notebook. Eu fui com o meu computador, com um teclado, mouse e tudo mais para tocar o som. E foi 2-0 Brasil. 2-0. Dois gols do Ronaldo. Eu sei que tinha TV para tudo quanto é lá na minha rua. Quando foi gol, eu gritei, a gente saiu na rua gritando e abraçando e o Brasil campeão do mundo de novo. Só que diferentemente de 94, que foi uma enorme emoção, 2002 foi de uma enorme euforia, porque foi algo que a gente via que o espírito da equipe era diferente, a gente via que a atmosfera era diferente.
Até porque muitos torcedores brasileiros tinham boas lembranças do Japão. Os torcedores gremistas, os torcedores são paulinos, os torcedores do Flamengo, todos tinham boas lembranças. Os torcedores do Palmeiras não, mas quase todos eles tinham boas lembranças do Japão. Porque era no Japão que havia a decisão do Mundial Interclubes, que na verdade reunia o campeão da Copa Libertadores, da Taça Libertadores da América, com o campeão da Liga dos Campeões da Europa, da Champions League. E eram grandes embates. E foi dessas lembranças do Japão. E também porque o Japão tem uma presença muito grande no Brasil, em São Paulo principalmente, por causa dos imigrantes japoneses que vieram ao Brasil. Existia um carinho muito grande entre o Brasil e o Japão. Essa ligação é que deu um ar especial ao 5º título. O Brasil é o único país a ter 5 títulos mundiais de futebol. 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Em 2006, eu considero como o ano dos grandes vacilos. Vacilo meu, mas também o vacilo do Brasil. O Brasil não estava fazendo uma campanha daquelas, mas a gente estava imaginando, né, que mantido a base de 2002, a gente chegaria mais longe em 2006. No entanto, a Copa na Alemanha não foi aquela Copa. Não foi aquela Copa que a gente queria. O Brasil ganhou da Croácia com um gol de canhota do Kaká. Ganhou de 2-0 da Austrália, se classificou. Jogou contra o Japão, goleou por 4-1. Com uma equipe mista, inclusive com jogadores que poderiam ter sido mais aproveitados pelo Parreira. Avançou-se para as oitavas, enfrentou o Gana e goleou por 3-0. Aí, nas quartas, o Brasil jogou contra a França. Disseram que foi um vacilo desses jogadores, que não jogaram a contento. Zidane jogou muito. O Brasil jogou apático. Disseram que o Brasil tinha rachado. Estava dividido, porque o Parreira privilegiava os jogadores mais veteranos do grupo. Mas também aconteceu um vacilo de minha parte. Eu estava jogando, eu tinha saído numa dessas idas e vindas, acho que foi no dia que o Brasil perdeu mesmo. E eu fui jogar futebol numa quadra com algumas pessoas que eu conhecia. Quando eu fui embora, cadê minha carteira? Tinham furtado a minha carteira. E pior, né? O banco ainda sustou errado o cheque. Só fiquei sabendo 3 anos depois.
quando eu estava com uma restrição no nome de uma loja que passou-se cheques para comprar produtos em meu nome. Mas não era eu, era o ladrão. De qualquer forma, naquela década, 2002, 2006, eu comprei, foi a primeira vez que eu comprei coisas da seleção. Foi a primeira vez que eu comprei uma camisa oficial do Brasil para torcer. A camisa azul. Era uma camisa azul de gola redonda, bonita. Eu usei por alguns anos. Depois eu dei para alguém essa camisa. Eu não gostava muito de usar a camisa amarela. A primeira camisa que eu comprei do Brasil era uma camisa azul, que não era nem uma camisa de jogo, era uma camisa de torcedor, escrito o nome Brasil. Foi em 2002. Era reflexo de uma vida um pouco mais estável. Mas é lógico que de 4 anos para cá as coisas mudaram bastante, até 2010. Mas em 2006 a Copa passou, mas foi um pouquinho mais blasé. A gente esperava mais do Brasil, mas aquela situação de apatia foi um pouco preocupante. E no fim, a Copa acabou em 2006 com mais uma partida indo para os pênaltis, França e Itália, e a Itália ganhou nos pênaltis. Se esperava-se um pouco mais. A primeira Copa na África. Nossa, até hoje eu fico ouvindo aquelas vuvuzelas, né? Aquelas vuvuzelas, a Copa na África do Sul. Era tudo bem diferente. Era algo surreal. Porque a gente sabe que a África é contagiante. Ela é intensa. E essa intensidade era que mudava muita coisa. A gente convivia com algo um pouco diferente, que é parar o Brasil, parar o trabalho, começar mais cedo, começar mais tarde. Quantas vezes acabava o jogo eu tinha que sair correndo para ir para o trabalho porque tinha que voltar a trabalhar. Pois bem, o Brasil até que foi legal, né, na Copa, no começo. Era algo empolgante, as oitavas de final num domingo. Nossa, que louco, né? Foi muito louco, né? 2010. Foi o Dunga como técnico, né? E foi a primeira, na verdade foi uma introdução da Copa de 2006, né, na Alemanha, as FanFests. E essas FanFests em 2010 não eram apenas lá na África do Sul. Eram nos países que tinha seleção na Copa. Então o Brasil teve FanFest. Teve FanFest no Rio de Janeiro, FanFest em São Paulo. E o Brasil ganhou da Coreia do Norte, goleou a Costa do Marfim, empatou em 0-0 com Portugal. Aquele jogo foi muito duro. O Brasil até jogou melhor, mas esperava-se um pouco mais. Foi um jogo truncado. Depois das oitavas, passou
pelo Chile 3-0. E aí nas quartas encontrou a Holanda. Diferentemente do que aconteceu em 94, em 2010 o negócio não funcionou. O Brasil até começou ganhando 1-0 com gol de Robinho, mas tomou a virada com 2 gols de Schneider. 2 gols de Schneider e ainda a expulsão de Felipe Melo, considerado por muitos o vilão, porque ele falhou no pênalti. Foi pênalti? Ele falhou no lance do Schneider, ainda foi expulso. O Brasil caía nas quartas. Assim como foi em 2006. Eu estava começando as minhas investidas na internet. E dentro dessas investidas eu fiz um react. Pois é, eu fiz um vídeo reagindo ao jogo. Eu lembro do vídeo que eu fiz o react contra o Chile, os 3-0. Porque o jogo contra Portugal eu fui assistir na FanFest. O jogo contra a Costa do Marfim, eu estava fazendo um vestibular, eu estava chegando no centro de São Paulo. E não vi o jogo praticamente. E aí o que aconteceu? Olha que estranho, que interessante. Eu estava fazendo o vídeo do react do jogo contra a Holanda. Mas quando acabou o jogo e o Brasil perdeu, eu apaguei o vídeo. Eu apaguei. Porque não queria publicar a minha reação de indignação em relação à situação do Brasil. Não gostaria de mostrar para o mundo o quão fiquei triste com o Brasil perdendo. Porque essa partida do Brasil contra a Holanda, ele não é que me deixou triste, me deixou indignado. Mas a minha indignação era diferente, era mais por conta do fato de não ter mais folgas. Eu sempre torci para que o Brasil pelo menos chegasse à semifinal. Tirando 90, que o Brasil caiu nas oitavas, e 2094, 98 e 2002, que chegou à final, e 2014, que eu vou falar daqui a pouco, o Brasil caiu nas quartas de final. 82 é diferente, porque em 82 havia uma fase semifinal. Era uma fase de grupos que dava vaga na final. Mas o Brasil caiu nas quartas em 86, nas quartas em 2006, nas quartas em 2010. E em 2010 foi... Depois que o Brasil perde a Copa, eu já perco o interesse. Mas aconteceu de que, depois de tanto tempo, a Copa teve um campeão inédito. O campeão inédito foi a Espanha, que ganhou a sua partida contra a Holanda e se sagrou campeã mundial pela primeira vez.
eu guardo com carinho, apesar do 7-1, eu guardo com carinho a Copa de 2014. Primeiro porque eu pude participar diretamente da experiência de uma Copa do Mundo. Até porque a Copa do Mundo de 2014 foi no Brasil. No ano anterior, em 2013, eu fui voluntário na Copa das Confederações, no Rio de Janeiro. Fiquei 20 e poucos dias lá no Rio. E foi naquele período caótico, daqueles protestos, daquelas manifestações todas. E em 2014, eu consegui também ser voluntário na Copa do Mundo. Consegui ter um acordo para poder sair de férias na época da Copa. E eu fui voluntário na Copa do Mundo. É algo totalmente surreal. Ser voluntário de um evento desse porte é fazer um intercâmbio cultural dentro do próprio país. É bem diferente. E aconteceu de que eu acabei indo participar do dia da abertura da Copa, a cerimônia de abertura no estádio da Arena Corinthians, em São Paulo, aquela coisa forte, intensa, que foi o Brasil. Eu fiquei emocionadíssimo, porque eu tive a oportunidade de estar muito próximo das pessoas que faziam a Copa do Mundo. Estar a poucos metros dos craques da seleção brasileira, ou a poucos metros de pessoas da imprensa, porque a gente trabalhava na área de tecnologia, e aconteceu de que naquele dia foi o dia que a gente viu aquela loucura toda, aquela loucura da abertura, mas poderia ter sido melhor organizado. Todos os voluntários de todas as áreas usavam o mesmo uniforme, e isso fazia com que todos, quando a gente saía para fora, todos os torcedores, turistas, perguntavam informações sobre as áreas dos jogos. Foi uma loucura, mas tudo deu certo, tudo se seguiu e o Brasil ganhou aquela primeira partida contra a Croácia. Foi 3-1 e eu tive, por um breve momento, a experiência de ver a seleção brasileira em um estádio de futebol, em uma Copa do Mundo. É lógico que eu saí de lá emocionadíssimo. Era um sonho de menino. Mesmo não tendo comprado o ingresso, eu estava ali como voluntário trabalhando. O fato de ter visto da tribuna de imprensa o terceiro gol do Brasil foi de uma emoção muito grande. E aí nós continuamos trabalhando. Era uma equipe, né? Era um grupo, né? Que a gente pegava, participava. Aí teve vez que teve jogo do Brasil, a gente foi no jogo do Brasil, a gente assistiu o jogo do Brasil no telão do estádio da Arena. A gente parou o que estava fazendo,
Sentamos na arquibancada e fomos assistir o jogo. E foi uma tarde agradável. O Brasil ganhou o jogo e nós nos divertimos bastante. A gente tinha os contatos, o pessoal que trabalhava junto com a gente. E o pessoal nos chamava para ir para as coisas, ir para os eventos e jogar bola e ver o... A gente foi para uma feijoada que teve jogo e tudo mais. São Paulo efervescia, assim como todo o Brasil. E aí a gente foi para a FanFest. Havia uma FanFest do lado da Arena do Corinthians. Ficava no shopping de Itaquera. A gente pegou, assistia os jogos lá às vezes, só que teve uma vez que disseram, olha, a gente tem uma vaga VIP para vocês assistirem. A gente tinha assistido no meio do povão, aquele Brasil e Colômbia, que a gente ganhou, mas não levou, porque o principal jogador da equipe, o Neymar, tinha sofrido uma contusão nas costas que o tirou da Copa. A partida seguinte foi a semifinal contra a Alemanha. Aquela semifinal, meu Deus, a gente tinha conseguido pulseirinha VIP para poder ficar numa área VIP e a gente comes e bebes à vontade. O Brasil tomava gols e eu tomava cerveja. Saí de lá, quando terminou a partida, saí de lá embriagado e triste. Muito triste. Porque foi a derrota mais humilhante da seleção brasileira na história das Copas do Mundo e, quiçá, na história de todos os jogos que o Brasil disputou na história. As pessoas choravam. Estavam tristes, outras irritadíssimas com o que viram. Mas comigo era um pouco diferente. Eu reagi. Eu estava com essas iniciativas de ser voluntário na Copa. Depois eu fui voluntário nas Olimpíadas. A minha partida, a minha disputa não era contra a Argentina, Holanda, era a minha luta contra a depressão. Muitas coisas tinham acontecido muito ruins comigo. E os gols da Alemanha, para mim, não tinham o menor sentido para mim. Não faziam tanta diferença. O que fazia diferença para mim era que depois que terminado tudo aquilo, eu voltaria para aquelas velhas rotinas que me deixavam triste. Tanto que eu não assisti a decisão de terceiro lugar entre Holanda e Brasil, que a Holanda meteu 3-0 no Brasil. O Brasil já estava humilhado e devastado naquela Copa. Já não fazia mais sentido disputar ela, depois daquele 7-1. E a Alemanha jogou contra a Argentina. Foi para a prorrogação e a Alemanha ganhou o título. Ganhou de fato o melhor. A Alemanha conquistava o tetracampeonato mundial. Chegou perto, estava chegando perto do Brasil.
É claro que depois de 2014 a Alemanha não mais se encontrou. Mas aquela Copa, que para muitos foi uma enorme tristeza, para mim foi uma vitória. Porque tudo aquilo, aqueles 20 e poucos dias de 2014 me tiraram de uma enorme inércia e me permitiram reagir para vencer outras partidas que eu iria disputar na vida. Em 2018, a Copa foi na Rússia. Na verdade, essas duas últimas Copas, elas me trouxeram uma enorme reflexão. E é uma reflexão de uma coisa que posso considerar que eu posso estar caindo numa enorme contradição. Imagine só um LGBT que ia mais amante de futebol. Mas a gente entende que o esporte, ele tem uma questão diferente. Você tem uma liberdade de praticar e de participar, mas o fato é o uso do esporte como uma espécie de propaganda de um modelo. E a gente vê isso na prática. Na Rússia é proibido qualquer tipo de manifestação de relações afetivas que não são consideradas tradicionais. Se você for puxar o fio da meada, o uso político da homofobia é um agrado a um dos grandes tripés do poder, que é a crença, que é a fé. Você tem um grande apoio a essa pauta de costumes dentro da Igreja Ortodoxa Russa. Assim como no Catar, esses conceitos de misoginia e homofobia que existem no Catar, que são incrustados, é relacionado à doutrina muçulmana. Mas é um ponto que vale a pena a gente discutir. Eu lembro que a questão política estava começando a pegar pesado. 2016, o Brasil sofreu um impeachment e a tensão política começou a ficar mais forte. Dentro dessa tensão política, começava a emergir a figura de alguns grupos que têm um pensamento mais à direita e até mesmo extremados. Começava a se ventilar a ideia da candidatura de Bolsonaro à presidência do Brasil. Aquilo seria o maior dos meus martírios, uma das maiores das minhas preocupações. E na Copa isso se refletiu. Não usei naquela ocasião a camisa amarela ou azul do Brasil. Até porque a camisa amarela ela estava sendo usada. Um símbolo que muitos consideravam como um símbolo patriota, mas é um símbolo patriota um pouco hipócrita, porque o patriotismo é um casamento que tem que estar presente na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E só estar presente
o amor pela pátria quando a seleção nacional entra em campo numa Copa do Mundo é muito pouco para dizer que é patriota. Então eu resolvi ousar. Eu descobri com amigos meus do sindicato que havia uma lojinha perto da estação Marechal Deodoro do metrô, que vendia uma camiseta do Brasil vermelha, em que em vez de ser o símbolo da Nike, era o símbolo comunista. Vai ter gente que vai considerar uma enorme contradição, porque a homofobia ela estava presente dentro do modelo comunista. Mas essa homofobia até a gente precisa explicar melhor. Ela tem muito mais relação com o militarismo que impôs um governo autocrata que pavimentou um regime de economia planificada, que é um dos pilares econômicos do comunismo, do que efetivamente o respeito às liberdades individuais e a busca por uma igualdade social, uma equidade social, uma justiça social. Até porque falsamente se colocava a ideia de que a burguesia era libertina, que a burguesia era algo que esbanjava da vaidade, da luxúria, dos pecados capitais. E aí é que está o ponto. É necessário sim passar toda essa história a limpo. E é preciso deixar bem claro que a ideologia ela vai muito além do que o entendimento que foi dado em um determinado momento, em um determinado local. E esse sentimento aí de homofobia era muito presente. Teve manifestações, tentou-se fazer manifestações na Rússia que foram violentamente reprimidas. E a Copa correu. O Brasil disputou suas partidas, mas chegou nas quartas de final de novo, enfrentou a Bélgica e perdeu. Foi o segundo tempo que parecia que o Brasil estava dando soco em murro em ponta de faca. Courtois no melhor dia. O Brasil no primeiro tempo estava desligado, tomou 2-0. No segundo tempo foi com tudo, fez 2-1 e por muito pouco não empatou a partida, mas caiu. A Copa de 2018 revelou o craque Mbappé, um jovem menino francês, habilidoso, jogador de bola, que junto com outros jogadores tão bons quanto, ganharam a sua segunda Copa do Mundo. Venceram a Croácia e se tornaram campeões. No caminho da França, passou pela Argentina, passou pela Bélgica. Não foram caminhos fáceis, o que abrilhantaram muito o título francês. Eu lembro que
Em 2018 eu sempre levava comigo um peixe de pelúcia. Era um peixe da FON, o Bruce, pequenininho. Eu levava comigo para me acalmar. Era como se fosse um amuleto da sorte. Eu sou um supersticioso, já disse anteriormente. Quando acabou, eu fiquei agarrado. Eu estava no meu trabalho. Estava agarrado ao peixe, lamentando que aquele Brasil não tinha ido para frente. E misturando com toda aquela coisa da política, eu ficava preocupado com o futuro. E no fim eu estava certo. O futuro que se revelou a partir daí não foi um futuro bom. Chegamos ao ano de 2022. Assim como aconteceu em 82, deram uma segunda chance a um treinador. Tele Santana comandou o Brasil em 82, que encantou o mundo, mas perdeu. Tentou-se em 2000, em 86 e não foi adiante. Depois, Pelé tornou-se um grande vencedor, inclusive ganhou um título mundial, mas não por uma seleção, e sim por um clube, pelo São Paulo Futebol Clube. Tite inverteu um pouco a ordem. Foi campeão mundial pelo Corinthians em 2012. E por isso, por sua campanha, inclusive com o título em 2015, brasileiro, pelo mesmo Corinthians, de forma impecável, credenciou-se para assumir a seleção brasileira que estava numa situação de crise. Depois de ter sido humilhada em 2014. O Brasil até que chegou até se credenciar a uma boa posição em 2018, mas cometeu erros. Podia se redimir em 2022. Fez uma campanha boa, perdeu poucas partidas, mas tinha menos parâmetro, porque a Europa resolveu aproveitar as datas FIFA para fazer uma liga de clubes, uma liga de seleções, fechando os seus jogos entre elas. Muitas surpresas aconteceram nessa Copa por conta disso. Muitas seleções europeias perderam parâmetro. Alemanha e Bélgica caíram na primeira fase. Holanda, Suíça caíram na segunda. Portugal caiu na terceira fase. Nas quartas de final ficaram apenas Marrocos, Argentina, França e Croácia.
a Croácia que bateu o Brasil. O Brasil jogou razoavelmente bem. Ganhou da Sérvia por 2-0, inclusive com um gol antológico de Richarlison. Depois, um jogo difícil contra a Suíça, bateu a Suíça por 1-0. Estava classificada, entrou em campo classificada contra Camarões. Colocou os reservas, que não jogaram bem no ataque. E quem não faz, toma. No final do jogo, um vacilo da zaga e um gol camaronês. O Brasil nunca tinha perdido para uma equipe africana em Copas, mas na Olimpíada já foi eliminado 2 vezes por equipe africana. Foi para as oitavas e despachou a Coreia do Sul com um placar elástico, 4-1. Mas é estranho. Eu sou uma pessoa que estou sendo um pouco mais sensitivo e eu estava sentindo um clima estranho naquele dia. Inclusive o pessoal, os meus amigos consideravam eu como uma espécie de pé de coelho, porque eu tocava. Eu fui o DJ nas festas dos jogos que o Brasil fazia, que eram feitos no Brasil, em frente ao meu trabalho. Só que tudo foi diferente. O horário do jogo era diferente, era meio-dia. O clima era diferente. A sensação era um pouco estranha. Eu não botava tanta firmeza. Talvez, se vocês acompanhassem os episódios de Bom Dia Pra Quem, os meu podcast diário, talvez tenha notado que na véspera eu confabulava as possibilidades, mas eu não tinha aquela confiança de que o Brasil passaria pela Croácia. E o estranho é que na véspera, quando saiu a escala do trabalho, que eu tinha que trabalhar depois, né, do horário do jogo, eu lembrei de 2010, quando o Brasil perdeu para a Holanda e a gente tinha que voltar ao trabalho com aquele clima de derrota. E cheguei a cogitar, e se fosse para os pênaltis? Porque na fase anterior, nas oitavas de final, o Japão foi muito melhor que a Croácia. O primeiro tempo do Japão foi perfeito, ganhando de 1-0. Mas no segundo tempo, um vacilo. E a Croácia empatou o jogo. A Croácia chegou à final da Copa do Mundo em 2018, enfrentando 3 ou 4 jogos de eliminatórias, levando para a prorrogação ou para os pênaltis. Era do feitio igualar o jogo a um campo em que poderia ser mais incerto. O Brasil pelejou, lutou. O primeiro tempo não foi bom contra a Croácia. O segundo tempo, o Brasil melhorou muito. Merecia estar ganhando. Não conseguiu fazer o seu gol. Teve defesas importantes do goleiro croata.
Chegou o primeiro tempo da prorrogação. No finalzinho conseguiu furar a retranca. Um gol de Neymar. O segundo tempo da prorrogação havia pressão croata. Mas o Brasil, que poderia ter segurado o jogo, foi inocente. Lançou-se ao ataque por completo para tentar matar o jogo. Tomou o contra-ataque e tomou o gol. Eu pensei, era tudo que eles queriam. Ir para os pênaltis. O Brasil se abateu. A torcida se abateu, os jogadores se abateram. Erros aconteceram. Um pênalti defendido e outro na trave. Fim do sonho. E a Argentina de Messi aprendeu com os erros. Deixaram eles nervosos, provocaram, fizeram os gols que tinham de fazer. Foram mortais, foram fatais. E a Argentina chegou à final com 3-0. Uma postura de quem quer ganhar uma Copa. Reclamavam da seleção brasileira dançar, como se fosse proibido ser feliz, ser alegre. Teve jornalista babaca que comparou o 3-0 do Brasil, quer dizer, o 3-0 da Argentina na Croácia, com as dancinhas que o Brasil fez. É uma comparação medíocre. E não poderia até mesmo ser um pouco racista. Porque quem foi alvo de comentários racistas na Espanha foi Vinícius Júnior, por dançar nas comemorações dos jogos. Eu só sei que eu fiz muita gente dançar depois dos jogos. Era uma alegria muito grande. Mas a alegria só seria completa se a gente pudesse, hoje, estar torcendo pelo Brasil em uma final de Copa do Mundo. Apesar dos pesares, eu tenho um pouco de esperança. Porque eu acredito que o Brasil, em 2026, pode fazer diferente. Serão mais vagas para a Copa. A Copa do Mundo em 2026 não vai ser mais de 32 seleções. Vai ser de 48. 48 seleções. O que eu entendo é que o caminho para o Hexa seja um caminho um pouco diferente. Mas o que a gente torce é que as nossas esperanças sejam renovadas daqui a 4 anos. Só que eu me lembro um pouco da história da Rússia, da parte anterior, em que a Catar usou a Copa para mostrar que era um bom país. E não é. Ainda há o desrespeito contra a mulher, ainda há a homofobia, ainda há a transfobia que impera. E esse uso do esporte como propaganda de um modelo nefasto, como um modelo vencedor, já aconteceu antes. A gente já viu esse filme. E esse filme culminou numa Segunda Guerra Mundial, onde os esportes, não apenas a Copa do Mundo, mas também as Olimpíadas, ficaram mais de 10 anos sem acontecer. Os jogos da Copa do Mundo e das Olimpíadas são muito representativos de um mundo
que, apesar de muitos conflitos, tem uma boa parte de seus lugares tempos de paz. Mas enquanto a gente olhar o outro com o ódio, o risco de termos a paz ameaçada é um risco real. E enquanto, em nome da ganância, em nome do dinheiro, a FIFA admitir e aceitar que países que desrespeitem as mulheres, desrespeitem LGBTQIA+, possam sediar seus eventos, fica muito difícil defender a organização do futebol no mundo. Terminamos aqui esse compilado de histórias. É uma crônica que conta as histórias das últimas Copas com um ponto de vista muito particular, o meu. E esperamos que as próximas Copas tenham histórias mais felizes para nós, torcedores brasileiros, mas também mais felizes para todos que gostam do esporte bretão. A gente sabe que o futebol nos traz muitos desatinos, não apenas pela questão da vitória e da derrota, mas também por tudo que o cerca, dos ares ruins que os rodeiam. Mas a gente precisa entender que o esporte é uma forma de integrar, de interagir, de fortalecer o corpo, a alma e o espírito em torno de uma disputa fraterna dentro de regras que nos permita criar, que nos permita ir além das nossas capacidades, dos nossos limites, para vencer desafios que nos são impostos. Muito obrigado por você ter ouvido este episódio. E até o próximo episódio de Castor e seus Escapes. Até breve. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus Escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.